Olá, queridos amigos da GYC, estamos aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina que está com um tema fantástico sobre seitas, né? E eu acredito que você já deve ter se admirado aí com a tirinha da lição, que vem trazendo aí um tema muito legal. E a gente vai abordar isso hoje aqui, a gente vai estar discutindo um pouco sobre o que é uma seita, quais são as características, né, e outras perguntas também. Bom, antes de tudo, né, eu quero apresentar a Bruna, que é aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul, e a Elisa, lá de São Paulo. A gente já está aqui já tem um tempinho, e é um prazer tê-los aqui de novo. E nós gostaríamos de começar com uma oração. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez, porque agora vamos estar recapitulando a lição, vamos estar discutindo temas importantes. Que o Senhor abençoe a Elisa, a Bruna, que vão trazer comentários, reflexões poderosas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, um tema fantástico, que é o tema sobre seitas, né? Eu gostei muito de como a lição abordou, o autor abordou a lição, trazendo ali as questões práticas e sistemáticas do que é uma seita, como se comporta e como evitar os extremos. E algo fantástico foi que não precisou ficar atacando grupos religiosos, né, ou denominações que têm posicionamentos divergentes, mas ele trouxe ali de forma bastante equilibrada, e eu acredito que essa é a linha que nós devemos tomar. Bom, nós vamos para a nossa primeira pergunta, tá? Só pegar a pergunta aqui. Quais as características que definem que um grupo seja considerado uma seita? Né? Bom, sobre essa questão, a gente encontra 4 características principais que eu encontrei, né? Que é abuso de autoridade por meio de uma obediência cega e sem fundamentos. Os membros de uma seita, eles vivem praticamente em uma bolha completamente fechada e tudo que eles aprendem é sigiloso. Eles estão fora da realidade total da vida e só eles são favorecidos pela mensagem, ou seja, eles não compartilham com outras pessoas. Só é para eles, deles e só. Eles fazem uso do medo para manter os seus membros submissos, além da exploração emocional e financeira que acontece lá também. E o uso distorcido de temas do apocalipse, né? Então, esses são os pontos que são assim interessantes porque se tratam das características do que seria considerado uma seita, né? Bom, eu acho interessante porque seita, eu pesquisei no Google, é a mesma coisa que a Elisa disse, eu vou repetir novamente. E assim, para que um grupo seja considerado uma seita, ele geralmente apresenta um controle rígido, né, sobre seus membros e crenças incomuns ou atípicas, que se desviam das doutrinas principais. Então, como a Elisa disse, é um grupo que está para controlar as pessoas que estão ao seu lado. E um grupo que a lição aborda é o grupo maçom, né? Falando. É um grupo que eles têm umas ideologias. No começo você entende algumas coisas, né? No primeiro grau, assim, que vai evoluindo depois. E você não pode, e você faz falar para as pessoas, e você faz um pacto para que não, né, outras pessoas não saibam do que você está, o que você está conhecendo. E uma história de um irmão lá da África. Ele conta que o sogro dele tinha contato com esse pessoal, né? Esse tipo de seita, né? E não podia passar para outras pessoas o conteúdo, e era bem, como diria, macabro até as coisas que eles faziam, né? Então, acho que é isso que define uma seita, um controle, né, das pessoas para enganá-las. E lembre-se, aquilo que é de Cristo nunca vai te prender, é sempre libertar. Então, é isso que eu diria, um passarinho preso, né? Uma gaiola. Seria o exemplo. Inclusive, a lição ela vai tratar também sobre a seita do OVNI. Se você ainda não recapitulou a lição, eu não vou contar aqui, vou deixar você curioso para que você corra lá, abra a sua lição e dê uma lida. E é bem interessante como que é um grupo extremo, né? Era um
grupo com ideias bem extremistas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Agora, para a gente avançar, vamos para uma pergunta bem interessante, bem capciosa. Vamos para a nossa segunda pergunta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, são acusações que são realizadas com frequência, né? E como que a gente lida com essas acusações? Como lidar com as acusações de que a Igreja Adventista é uma seita? Você provavelmente já escutou isso, né? E, Bruna, o que você tem para comentar sobre isso? O que você diria com relação a essas acusações também? Bom, eu creio que Deus tem um povo e que ele não está só numa igreja, numa congregação. E a verdade, ela liberta a gente. E lembre-se, muitas pessoas morreram pela palavra de Deus. Então, você acha que Satanás gosta da verdade? Muito pelo contrário, ele é o pai da mentira. Então, aquilo que está firmado na palavra de Deus sempre vai ser perseguido. E eu creio que não, ela não é uma seita. Existem pessoas em outras denominações que também são do aprisco de um pastor amado. São ovelhas de outro aprisco, mas que precisam voltar e um dia vão receber e vão aceitar e pegar a verdade por completo. E eu creio que nossa igreja, ela tem doutrinas. E todas elas são baseadas na palavra de Deus. E Cristo estava firmado em Deus. E em João, capítulo 7, versículo 16 e 17, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, saber da doutrina, se ela é de Deus, você fala de mim mesmo. Então, se você quer saber se essa igreja é uma seita ou não, onde ela está baseada? E assim, mas lembre-se, o Espírito de Deus busca a verdade verdadeira que é a palavra de Deus. E não acredite no que você acha ou você pensa, pois muitas das vezes tudo isso é engano e Satanás quer isso, que a gente se engane. E lá em João, capítulo 12, 49 e 50, confirma mais uma vez que Jesus dizendo: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, assim eu digo. Então, nós como povo de Deus, como igreja adventista, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, se você achar algum defeito em nós, é por nós mesmos. Mas a doutrina, ela é pura, santa, justa. O mandamento é bom e é vida eterna, como acabamos de ler aqui em João, capítulo 12, versículo 50. E mais uma vez eu retomo, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer saber da verdade, do que a gente acredita, leia a palavra de Deus. Pois se a gente sair disso, a gente está falho, né? Então, isso que eu acho. Acho não. É o que está escrito na palavra de Deus, né? Muito bom. Dentro dessa questão que a Bruna comentou, também acredito que não, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita. E a gente tem alguns pontos, né, dentro do que a gente conversou e do que a Bruna também falou, que é interessante, é o seguinte, a mensagem da igreja, né, a gente sempre está buscando aprender sobre a palavra de Deus, e a gente encontra isso em diferentes formas, e também existe um incentivo muito grande, então não é assim, você tem que acreditar no que eu estou falando, eu vou te manipular, vou te dominar, e você não vai ter base para estudar. Não, você é ensinado a estudar, então a gente tem as lições da escola sabatina, que a gente está fazendo aqui mesmo também, só reforça o fato de que a gente é ensinado, né, é colocado o desejo da gente correr atrás da verdade, fazer como os bereanos, né, confirmar, checar se está fazendo sentido ou não. Além disso, a gente, mesmo que pessoas vivam na cidade, por exemplo, ou no interior, a gente procura aplicar a nossa fé dentro da nossa realidade. Então, a gente não vive numa bolha, num momento em que ninguém sabe o que está acontecendo no universo. Não, a gente sabe o que está acontecendo no mundo e a gente deve aplicar a fé no contexto que a gente vive, lembrando que a cultura do céu prevalece sobre a cultura da terra, né? Então não é que eu vou aplicar a cultura, o contexto de acordo com, eu não vou aplicar
a minha fé de acordo com o contexto e o contexto que vai manipular a situação. Não, é a minha fé que vai estar sobre isso. Mas é importante a gente relembrar que nós procuramos compartilhar a nossa mensagem. Então, como a Bruna falou, as pessoas da maçonaria ou de outras seitas, aquela mensagem ela não vai ser espalhada para as outras pessoas. E a gente é incentivado justamente o contrário, a compartilhar e trazer novos membros, no sentido de membros para aprenderem e serem salvos também. Esse é um outro ponto. Além disso, então a gente tem um compromisso com o amor, pelo amor, assim, né? A gente tem um compromisso de amor e com a verdade também, né? Então a gente vai levar a verdade com amor para as pessoas. E a igreja, ela também não explora os seus membros de maneira financeira, muito pelo contrário. Ela explica de maneira clara para onde os recursos investidos vão e que nem na parte de trás da lição da escola sabatina fala para onde as ofertas vão. Ou, por exemplo, os dízimos, eles explicam que é para a manutenção da igreja, para fazer o pagamento, né, das pessoas que estão na obra. Então, nem tudo isso, né? Então, não é nada de forma cega. Além disso, a gente também, como a Bruna falou, a gente acredita que todas as pessoas têm o direito da salvação em Cristo Jesus e que isso não restringe a nossa só a igreja. Então, assim, não é só a pessoa que, tipo, não, foi lá todo sábado, quarta, domingo, só da igreja adventista que vai ser salvo. Não, a gente sabe que existem outras pessoas que também têm uma sinceridade muito grande de coração e quem avalia isso é Deus e não a gente. Então também tem esse outro ponto também, né? E aí uma coisa que é muito importante, que muitas vezes é um assunto muito delicado para a gente, que é o dom de profecia. A gente acredita, a gente reconhece que em Ellen White o dom de profecia é descrito na Bíblia e a gente aplica as regras para distinguir ela como uma verdadeira ou como uma falsa profeta de Deus. E ela se enquadra mesmo como uma profetisa dentro das regras que a gente coloca sobre isso, baseadas inclusive na Bíblia. E a gente também, é interessante notar que ela mesma se coloca em uma posição inferior à palavra de Deus. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque fica claro a posição da igreja em relação a isso. Né? Que ela mesma, como membro da igreja, ela se coloca em uma posição inferior à palavra de Deus. Está muito claro que ela não veio aqui para falar, não, eu sou a pessoa que você vai ouvir a mensagem e que é só sobre o que eu estou falando. Não, é a primeira palavra. Na última pregação dela, ela levantou a palavra de Deus e falou, é nisso que eu tenho crido. E é isso que ela compartilhava com as pessoas. Sempre que a gente vê, por exemplo, os livros da Irmã White, a gente sempre vê a referência bíblica, né? Então, ela sempre coloca um trecho bíblico e comenta. Então, tudo isso é importante a gente saber. Então, ela em todos os seus escritos aponta para Cristo e para a palavra de Deus. Então, não é uma coisa, não é um livro que os livros dela, por exemplo, que você vai ler e você não vai mais querer saber nada da Bíblia. Não, muito pelo contrário. Você lê e muitas vezes você fala assim, gente, eu quero ver como que está falando aqui, né? Então, são vários contrapontos que a gente encontra, inclusive, para rebater em relação ao que a gente falou do que é uma seita, né? E definitivamente a gente não é uma seita. Muito bom. E isso mostra a transparência que a Igreja Adventista tem com relação às suas crenças, às suas doutrinas, né? E com relação até mesmo aos escritos de Ellen White, que é muito transparente com relação a todos os textos que foram citados. Então, você pode pegar o escrito de Ellen White e comparar ela com a Bíblia automaticamente. Muitas vezes você pode ter alguma dúvida, será que isso realmente que Ellen White está falando é algo que está de acordo com a palavra de Deus? Então, ela é muito transparente em todos os seus materiais, né? Você não encontra, pelo menos publicados pela casa publicadora, nós temos essa transparência em colocar ali todos as citações, as referências que foram citadas, né? Até mesmo ela cita no livro do Grande Conflito, historiadores. Então, assim, até isso mesmo está colocado ali. Então, a gente pode ter essa transparência e verificar cada uma desses ensinamentos. E agora a gente vai para a nossa dica de YC, falando já desse assunto. Dica de YC é um vídeo no YouTube lado a Igreja Adventista é uma seita? Ele vai trazer ali as abordagens teológicas bem organizadas para que você possa tirar suas dúvidas e até mesmo ter um entendimento um pouco mais amplo, profundo sobre o assunto, para que você possa discorrer sobre esse assunto quando for questionado. Então, não deixe de estudar sobre esse assunto agora que esse tema está sendo bastante pertinente
né, entenda o significado das palavras, né, o que está acontecendo, por que essas acusações acontecem, qual o espírito com o qual nós temos que lidar com as acusações. Que Deus te abençoe nesse... Henrique, desculpa te cortar de novo. Eu juro que não é pessoal. Mas você vai ter que falar tudo de novo, porque o negócio travou nas partes importantes. Tipo, tudo que você falou é importante. Mas justo onde você falou, as coisas travou. Uhum. Travou aqui Foi. também. Então, não é Eu não acredito, eu não tenho isso. Briga com o sistema, que não é a gente que não tá te deixando falar. Vamos lá, vamos continuar. Vamos de novo. Vou fazer do início, porque eu nem lembro do que eu falei. E a dica de YC agora é sobre um vídeo do YouTube do Fala Sério Pastor. Tá lá no canal Fala Sério Pastor, intitulado A Igreja Adventista é uma seita? É um assunto muito pertinente, agora que a gente está nesse momento de estudo sobre esse assunto. Vale a pena você correr lá, dar uma conferida no assunto. Ele vai abranger esse assunto de uma forma profunda e que você vai compreender mais teologicamente se as acusações que são feitas, elas são realmente plausíveis ou não, né? Ou como deve ser tratado esse assunto, essas acusações, com qual espírito nós temos que lidar com isso. E não deixe de correr lá, né? E já aproveita, se inscreve no canal do Fala Sério Pastor, é um canal muito bem, com muitos vídeos importantes, fugiu aqui a palavra, mas vamos lá. E não se esquece também de se inscrever aqui conosco, né? Não falei no início, coloca que já aproveitar esse momento para você estar se inscrevendo no canal dele, se inscreve no nosso e também curta o vídeo, compartilhe na sua classe jovem. E vamos para a nossa última pergunta. Nossa última pergunta é uma pergunta fundamental, foi abordada aí no finalzinho da nossa lição, a história de Nataniel e a maçonaria. Um homem que se envolveu com a maçonaria, não sei se as meninas vão contar um pouquinho da história, ele chegou até ter mais de 3, se não me engano, 3 ou 4 lojas maçônicas na Austrália, e Ellen White teve uma visão um ano antes sobre a vida dele e o envolvimento que ele teve com a maçonaria, e ela ia procurar ele para falar com ele, né? Mas Deus falou, ainda não. E aí chegou o momento propício, depois de um ano exato, ela teve a permissão para falar com ele, abordar sobre o assunto, e ele teve uma experiência fantástica com o dom profético, com esse assunto e com a conversão dele. Né? E aí, meninas, o que a história de Nataniel tem para nos ensinar? Olha, eu achei muito interessante que fala na parte de sexta um pouquinho sobre isso, né? Eu vou ler algumas citações da irmã White e vou comentar em cima, tá? Então, primeiro, se somos cristãos, devemos ser cristãos em todas as partes. Então, isso é muito interessante, porque ele tinha se batizado já, ele estava, tipo, na palavra, ele estava decidido pelo caminho, mas ele ainda estava dentro da maçonaria, né? Na parte de sexta comenta um pouquinho sobre isso. O irmão White deixou muito claro, olha, se é para ser cristão, é para ser de alma, de tudo, né? De corpo, alma, no sentido de que a gente fala da expressão idiomática, né? É para a gente estar por completo. Então, da mesma forma para a nossa vida também, nós precisamos ser cristãos segundo a palavra de Deus. E também tem um alerta muito grande contra a participação em relação às sociedades secretas. Então, não dá para ser assim, estar na luz e nas trevas, a gente tem que escolher um dos lados, né? Então, isso é muito importante a gente entender, porque veja bem, se a gente acredita no dom de profecia, se a gente acredita na palavra de Deus, tudo isso junto e importante, a gente tem muito claro de que isso não é um lugar para a gente estar. Tá muito claro aqui. Nessa situação, não é para a gente fazer parte ou ter qualquer pezinho lá dentro, sabe? Então, isso é muito importante. Nosso chamado não é para trabalhar para a sociedade secreta. Nosso chamado é para a gente trabalhar para o reino vindouro, né? E aí eu acho muito bonita essa citação, e aqui deixa muito claro o que o irmão White tem a dizer sobre isso, né? Aqueles que estão sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não podem se unir aos maçons ou a qualquer organização secreta.
Isso é muito interessante, porque Deus nunca deixa nada em secreto para nós. Para o povo dele, ele não deixa nada em secreto. E ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Deus há de trazer toda obra a juízo, em cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, o nosso Deus, ele nada deixa para nós em secreto. Então, se a sociedade secreta é o contrário do Deus que revela tudo para nós, não é verdade? Então, eu acho muito interessante essa história desse rapaz, desse homem, né? Ele estava convertido, mas não por completo. E os maçons, como nós entendemos, eles são uma seita e eles têm o quê? Fazem as ideologias de Satanás, que é o quê? Em vez de liberdade, que é a bandeira de Cristo, né? É a bandeira de Satanás, que é prisão. Você está preso, você não tem mais liberdade de fazer o que você gostaria de fazer, né? Você vai ter que ser privado de algumas coisas. E se Deus é liberdade, como a Elisa disse, a bandeira de Cristo, não tem como a gente misturar a luz e as trevas, né? A bandeira de Cristo é para que todos possam alcançar a vida eterna. E você vê na parte da maçonaria, quando você entende um pouquinho, eles vão passando de grau em grau até chegar ao último, né, o 33º grau, eles sabem quem eles estão acreditando, que é Satanás. Eles sabem o Deus que eles estão adorando, que é o Deus deste mundo, né, o príncipe deste mundo, Satanás. Então, Natanael, né, como o Henrique disse, ele passou um tempo, né, a irmã teve a visão e depois ela foi falar com ele. Então, tudo tem um tempo, né? Para que o quê? Para que a verdade possa ser plantada no coração, para que ela possa ser e dar bom fruto no futuro. Então, tudo tem um tempo. Nós devemos orar pelas pessoas. E foi isso que aconteceu com ele. Quando ele entendeu a verdade, chegou para ele, olha, você não pode mais estar com essa comunhão com as trevas. Não tem como, não tem como fazer uma massa homogênea disso, né? Então, ele, graças a Deus, tomou a decisão pelo lado de Cristo, eu creio. E assim como ele, nós também precisamos nos esquivar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde existem muitas coisas subliminares e Satanás gosta de colocar as coisas dele subliminares para que a gente fique encantado com o seu terreno. Então, que a gente possa se firmar na verdade, confiar no Criador e lembrar que ele trará juízo a toda a terra, quer coisa seja boa, secreta ou ruim ou não. Então, que a gente possa se apegar a Cristo e lembrar-se de guardar seus mandamentos. Como Eclesiastes 12, versículo 3 diz assim, a conclusão de toda a questão é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por isso é o dever de todo homem. Se você quer ser feliz, faça isso. Não se una com coisas secretas, pois o nosso Deus é verdade e nada deixa em secreto para nós. Perfeito, meninas. E, de fato, temos muito a aprender e tomar cuidado nas nossas associações, nas nossas negociações, no nosso dia a dia. Até envolvia a financeira de autossustento dele, então, até mesmo em nosso trabalho, no nosso dia a dia, em parte principalmente de sociedades secretas, de grupos como seitas, a gente tem não fazer associação com incrédulos, né? A gente não ter esse tipo de vínculo de forma alguma, a gente poder ter cuidado com essas questões. Sociedade com pessoas que não mantêm a mesma fé, a gente corre perigo. Oi, Elisa. Desculpa, eu falei seu nome mutada. Na parte de associação com o incrédulos travou. Ah, não, sério? Eu vou dar tchau pro pessoal. Ô, editor, você me ajuda aí, editor, porque tá difícil hoje.
Eu acho que mas tá tudo bem. Deixa eu colocar de novo a posição do... E é isso, meninas. Esse é um assunto muito importante que a gente precisa compreender mais e tomar muito cuidado, porque assim como na história de Nataniel, que havia associação no seu próprio trabalho, no seu cotidiano, no seu sustento, a gente também tem essa luz de não se envolver ou fazer sociedade com pessoas que não têm a mesma fé, que vão acabar trazendo, fazer com que nós quebremos alguns dos mandamentos através dos nossos negócios ou transações no dia de sábado, ou coisas mais profundas, como no caso das sociedades secretas que envolviam pontos muito mais delicados. Então, são lições e recordações para que nós possamos abrir os nossos olhos e nos manter no caminho e no princípio de Deus. Que Deus possa abençoar você. Nesse momento, vou pedir para a Bruna fazer uma oração para nós. Oremos então. Querido Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie a toda a verdade e até o fim, Senhor. Nós entendemos que nós vivemos um mundo onde, Senhor, o nosso inimigo, Satanás, ele luta para que a gente possa estar ao lado dele, tantas pessoas que são especiais para a gente, que acreditem no seu ideal, que é ao contrário da bandeira de Cristo, que é a liberdade, que é a salvação, e que custou a morte do Salvador. Mas logo ressuscitou para nos dar a verdade, nos dar a instrução do caminho que devemos caminhar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser guiados a toda a verdade, a não fazer coisas secretas, não se ter comunhão com as trevas. Que possamos ter seu Santo Espírito, seu Espírito de sabedoria dos altos céus, para ser guiado a toda a verdade, Senhor. Nos ajude, esteja conosco, querido Deus. Em teu nome que pedimos. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Que Deus abençoe vocês. E não esqueça de deixar o seu like se ainda você ainda não deixou. E até a próxima.